Fala galera, tudo certo? Professor Jean falando aqui. E hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre as diferentes técnicas de manipulação dos ácidos nucleicos. Nos vídeos anteriores, nas videoaulas anteriores, a gente conversou mais sobre os fundamentos da biologia molecular. Ou seja, qual que é a constituição do material genético, como que ele foi descoberto, qual que é a sua estrutura, qual que é a sua função, como que ele se expressa segundo o dogma central da biologia molecular, como ele se duplica. Então a gente falou bastante desses processos. Hoje, na verdade, a partir de agora, a ideia é que a gente comece a conversar mais sobre como esse material genético pode ser manipulado. Ok? Então a gente vai conversar bastante sobre essas técnicas de manipulação. A primeira coisa para poder se manipular um material genético, no caso do DNA, principalmente, é você conseguir extrair esse material. Então, você conseguir obter esse material. Então, hoje a gente vai começar a conversar sobre as técnicas de obtenção desse material. Então, como que eu extraio, como eu quantifico esses ácidos nucleicos? Então, a gente vai dar uma andadinha no conteúdo e aí a gente vai observar até que ponto da aula que a gente vai conseguir e aí depois a gente termina na próxima semana. Beleza? Hoje, galera, então, a gente vai falar como que eu mexo nesses caras, os ácidos nucleicos. Já conversamos bastante deles, né? Então, ácidos nucleicos é uma classe bioquímica, de moléculas. A gente tem as proteínas, os lipídios, os carboidratos e os ácidos nucleicos, que são reconhecidos como monômeros de nucleotídeos, polímeros de nucleotídeos. Então, os monômeros que compõem os ácidos nucleicos são os nucleotídeos. A gente consegue observar, então, claramente aqui, deixa eu colocar aqui o pointer a laser, a presença dos nucleotídeos tanto no DNA quanto no RNA. E a gente observa essa estrutura característica, em que eu tenho um esqueleto açúcar fosfato e as bases nitrogenadas expostas para o lado de fora desse esqueleto. Quando a gente fala de RNA, a gente fala de uma fita só, com todas as características que a gente já comentou anteriormente, e a presença de uracila. E quando a gente fala em DNA, a gente fala em duas fitas, organizadas em dupla hélice, com pareamento complementar, e fitas antiparalelas, enquanto uma vai de 5 para 3 linhas, a outra vai de 3 para 5 linhas. Ok? Então a gente lembra todas as características. E galera, como eu sempre falo para vocês, o conhecimento é cumulativo. Então, quem não lembra direito quem são os ácidos nucleicos, volta lá e dá uma olhadinha, porque aí vai ficar mais fácil compreender essa parte do conteúdo. Beleza? Então, como um polímero, que são os ácidos nucleicos, é importante entender que a função desse polímero ela é determinada pelos monômeros que a compõem. Ok? Então, um polímero é formado por monômeros. Então, esse polímero, que é o DNA, por exemplo, ele é formado por nucleotídeos específicos, adenina, timina, guanina e citosina. Lembrando que esses são os nomes que a gente se refere a eles, mas que eles possuem, na verdade, uma composição tripartite. Então, todo nucleotídeo tem um açúcar, no caso do DNA, uma desoxirribose, que a gente observa aqui embaixo, um fosfato e uma base nitrogenada. E as características desses componentes nesse monômero que é o nucleotídeo é o que vai determinar as características da molécula de DNA ou da molécula de RNA. Então a gente olha, à primeira vista, a gente já vê que o nucleotídeo é uma molécula polar, ok? Então eu observo que eu tenho uma polaridade. Olha, se eu pegar aqui, eu ainda tenho carga, então ele é uma molécula eletricamente carregada, ok? Então o nucleotídeo ele tem uma carga global negativa. Isso faz com que o DNA e o RNA, por sua vez também, ao todo fique com uma carga também negativa. Okay? Então eu consigo ver essas duas moléculas com cargas negativas. Isso vai influenciar nas características de solubilidade dessa molécula. A gente vê aqui oportunidades que o DNA, na verdade os nucleotídeos aqui têm de formar ligações de hidrogênio. Olha, a gente observa aqui, por exemplo, esse OH, em que esses desoxirribonucleotídeos podem formar ligação de hidrogênio. O RNA vai ter ainda um OH adicional aqui, A gente sabe que quando eles se unem e formam uma longa cadeia no DNA, uma cadeia polinucleotídica, esse OH vai ser utilizado na ligação, bem como parte desse fosfato. Mas as características de carga e solubilidade ainda se mantêm, porque vão ter grupos carregados e grupos que vão estar envolvidos nesses processos. Então, a gente fala que a molécula de DNA ou a molécula de RNA, elas são carregadas, ok?
Então eu tenho uma carga global negativa nessas moléculas. Por quê? Porque esse grupamento fosfato, olha aqui, eu já tenho aqui uma fita de DNA e aqui uma fita de RNA. E os fosfatos, eles ainda mantêm uma carga negativa. E essa carga negativa, devido ao pKa desse grupo, ele permanece carregado negativamente quando essa molécula está em pH 7. Ok? Então, quando essa molécula está em pH 7, está faltando um próton aqui, né? E ele fica carregado negativamente. pH 7, como a gente sabe, é a concentração, né? Se refere à concentração de H+, que está presente nas células regularmente. Então, o pH das células é em torno de 7, 7.2, 7.4. Então, de modo geral, o pH fisiológico vai estar nessa faixa, entre 7 e 7.4. E nessas condições, esses grupos fosfatos aqui estão carregados negativamente, o que confere às moléculas de ácidos nucleicos uma carga global negativa. Isso vai ser extremamente importante porque isso vai influenciar várias técnicas que a gente vai discutir lá para frente, tá? Então lembrem que as moléculas de ácidos nucleicos apresentam uma carga global negativa e são solúveis em água, tá? Então DNA e RNA são solúveis em água, são moléculas que têm uma polaridade. Ok. Mas agora se eu penso numa célula, esse DNA está solto nessa célula, sozinho? Não. A gente sabe que o DNA na célula ele está formando o que a gente chama de cromatina. Tá? Então ele está interagindo com proteínas de forma da cromatina. Em procariotos eu tenho uma interação mais leve com as proteínas, mas eu tenho também proteínas interagindo com esse DNA e formando então essa região do nucleóide. Mas em eucariotos eu tenho uma organização muito característica, que é a formação dos nucleossomos. Então, se vocês olharem aqui a figura, olha, vocês vão ver que o DNA ele vai enovelar esses conjuntos de proteínas histonas, formando então essa estrutura que parece um colar de contas. Essa estrutura, na verdade, é um octâmero de histonas, né? Então, são 8 proteínas em que esse DNA está envolvendo. Vocês viram isso lá em Biocell, lá atrás, né? Talvez um pouquinho genética também. Então, esse DNA ele se enrola ao redor desse núcleo de histonas e forma essa estrutura que a gente dá o nome de nucleossomos. Os nucleossomos que estão aqui. É interessante observar, então, que esse DNA, que era uma fita simples, ele vai se enovelando, se enovela, dá 2 voltas e meia ao redor de cada octâmero de histonas, e ele continua. Depois de um tempo, ele enrola em outra histona. E aí eu tenho pedaços enrolados e pedaços espaçadores entre os nucleossomos. Quando a gente fala, então, falando mais um pouquinho da organização desse genoma em eucariotos, esses nucleossomos de histonas eles vão começar a se enovelar em si próprios e formar esses grandes cordões. E esses grandes cordões vão cada vez se enovelando mais, até que eu vou ter a estrutura linear altamente compactada dos cromossomos. Tá? Então, cada cromossomo, quando ele é formado só por uma cromátide, ele é formado só por uma molécula de DNA. Esse cromossomo aqui ele já foi duplicado. Então, ele é formado por 2 moléculas de DNA. Essa cromátide tem uma molécula, essa cromátide tem outra. Só que ela está altamente enovelada e associado com histonas. Ok. Mas por que o DNA está associado com histonas? Não sei se vocês lembram, tinha uma reguinha um tempo, não sei se chegaram uma vez, que você batia no braço e ela enrolava de uma vez. É mais ou menos, ela tinha uma fita, né, de alumínio bem fininha, e quando você batia ela tendia a enrolar. É mais ou menos isso que o DNA faz nas proteínas. Então ele se enovela 2 vezes e meia ao redor dessas proteínas, desse octâmero de histonas. Mas por que ele faz isso? Olha que interessante. As proteínas histonas, elas são ricas em aminoácidos carregados positivamente, ou seja, aminoácidos básicos. Aqui eu tenho o exemplo de 2 aminoácidos que são abundantes nas histonas, a lisina e a arginina. Olha a estrutura típica de aminoácido, olha, com um carbono central ligado a um hidrogênio, ligado a uma amina, ligado a um grupo carboxila, ligado a um radical. No caso, esses radicais eles são bem volumosos e eles são carregados positivamente. Olha que legal, eu tenho uma carga positiva nas histonas, eu tenho carga negativa no DNA, logo o DNA vai interagir muito fortemente com as histonas. É isso que mantém essa estrutura muito bem moldada. Isso é até interessante porque existem processos de controle da condensação da cromatina, né, que é um processo de controle da expressão gênica em eucariotos, em que eu posso deixar alguns segmentos da cromatina mais acessíveis e outros menos acessíveis. Se eu quiser, digamos que eu queira expressar apenas alguns segmentos.
Tá? Existe um mecanismo muito legal em que algumas enzimas vêm aqui e retiram essa carga positiva. Ao metilarem, incluírem, por exemplo, um CH aqui, elas vão retirar essa carga positiva, logo o DNA vai ficar aderido mais frouxamente às histonas. E o DNA se solta, e aí sim ele pode ser expresso. Porque enquanto o DNA está enovelado nas histonas, ele não é expresso. Okay? Lembram lá comigo o que é expressão? Expressão é transcrição e tradução. Síntese de proteínas, ok? Ou expressão na forma de RNA mesmo, que não vai ser traduzido. Então, enquanto o DNA está enrolado nas histonas, ele não é expresso. Ele precisa desenrolar para ser expresso, ok? E onde está esse DNA? Onde que o DNA está? Qual que é a localização celular do DNA? Então, a gente tem dois tipos celulares principais. Temos os procariotos e os eucariotos, que a gente já falou bastante, que vocês já viram bastante ao longo do curso. Nos procariotos, o DNA vai estar presente em uma região central, que a gente dá o nome de nucleóide. E esse cromossomo bacteriano, que é circular, ele vai estar enovelado, na verdade, nessa região que a gente chama de nucleóide. Ok? Em eucariotos, esse DNA está contido dentro de um conjunto de membranas. A gente lembra que a célula eucariótica ela é muito maior e ela tem um grande conjunto de endomembranas. E existe um conjunto de membranas que forma o que a gente chama de envoltório nuclear, ou carioteca. E esse envoltório nuclear vai envolver, então, esse material genético, que vai estar ali dentro, associado com proteínas, como a gente já falou, mas ainda envolto por essas membranas. Além disso, eu tenho várias outras espécies de DNA, né? Então, eu vou ter o DNA dos plasmídeos nos procariotos. Lembram? Eu tenho pequenos fragmentos de DNA circulares, que podem ser encontrados nas bactérias, que carregam informações como capacidade de resistência a um antibiótico, resistência a um metal, resistência a uma toxina. Então, é um segmento não essencial, mas que é muito importante em várias condições. E a gente tem DNA das organelas. Vocês lembram disso? Que cloroplasto e mitocôndria possuem DNA. Então, eu tenho esse DNA que é circular nessas organelas e que eu também posso trabalhar com ele. Okay? Então, eu tenho DNA em vários locais. O DNA que está no núcleo ou no nucleóide, eu chamo de DNA genômico. DNA genômico. O DNA que está no núcleo ou no nucleóide. Beleza? Ok. Se eu quero manipular esse DNA, se eu quero trabalhar com esse DNA, seja para um processo simples, como, por exemplo, fazer uma pesquisa simples em laboratório, seja, por exemplo, para fazer um exame de detecção da COVID, seja, por exemplo, para detectar alguma mutação, por exemplo, uma mutação relacionada à intolerância à lactose, ou seja, para detectar uma doença genética mais complexa, seja para fazer uma manipulação desse DNA com um CRISPR. Então, eu tenho infinitas possibilidades. Para tudo isso, primeiro eu preciso extrair esse DNA para começar a análise. Okay? Eu tenho o processo que eu vou fazer in situ, né, na célula mesmo, mas a maioria dos processos eu trabalho com DNA externalizado. Então, a extração do DNA ela consiste em um processo, em um mecanismo de extração do material genético de células, tanto eucarióticas quanto procarióticas, que pode ser usado para fim de pesquisa, diagnóstico ou tecnologia. O mais importante é, para extrair DNA, eu preciso, então, ter material, ter amostra. Tá? Então, o ideal é que eu tenha amostra suficiente para realizar essa técnica. Essa amostra pode ser um pedaço de tecido, podem ser células isoladas, pode ser uma folha vegetal, pode ser uma secreção de uma lesão. E, para extrair esse DNA, eu tenho inúmeras possibilidades. Inclusive kits comerciais. Então, tem empresas que disponibilizam ferramentas tecnológicas, né, para que a gente possa fazer, então, a extração desse DNA. Então, kits mesmo. Você compra uma caixinha, vem uma receita, quase um bolo de caixinha, sabe? Então, vem a receita, adicione tanto desse tampão. Mas, independente de qual técnica eu vou utilizar, uma técnica que eu faça no meu laboratório mesmo, que, por exemplo, já está padronizada e eu uso solventes, né, comprados individualmente e faço os meus próprios tampões, ou uma técnica que eu compro um kit fechado, todas elas eu preciso compreender o que eu estou fazendo para poder identificar um possível erro. E, independente da técnica que eu utilize, ela sempre tem o mesmo objetivo. Eu sempre busco obter o DNA em grande quantidade, na maior quantidade possível, com integridade satisfatória e em uma pureza adequada. Tá? Grande quantidade, boa integridade e pureza satisfatória. Tá? Então, o DNA
ele não pode ser pouco, né? Idealmente é que não seja pouco, quanto mais melhor. Mais do que quantidade, é importante que o DNA esteja íntegro. Então, o DNA, às vezes, é sensível a algumas alterações. Então, eu tenho que tomar cuidado para manter a integridade dele, principalmente degradações enzimáticas, contaminações. E ele tem que estar puro. Então, eu não posso ter um contaminante, ou eu não posso ter muita proteína da célula ali junto com o DNA. Ele tem que estar puro. Eu tenho que saber que ali eu tenho DNA. Ok? De onde sai o DNA, então? Então, eu tenho as mais diversas fontes, galera. Como a gente já falou, o DNA pode ser utilizado para as mais diversas coisas, desde pesquisa, diagnóstico, atividades de tecnologia, ok? Diagnóstico de doenças, os mais diversos estudos, diagnóstico para poder usar alguma tecnologia de manipulação genética, ok? Então aqui a gente tem alguns exemplos de materiais. Olha, a gente tem vários tecidos animais. Então a gente tem aqui o sangue. O sangue, vocês sabem que é um tecido, né? Então o sangue é um tecido biológico. É um tipo específico de tecido conjuntivo que vai ter DNA, mas será que vai ter DNA no sangue todo, em todas as partes dele? Usualmente, se eu tiver um pouquinho de sangue, uma manchinha de sangue em algum local, eu vou conseguir DNA suficiente. Mas sabem que o DNA não está em todas as partes do sangue. Por que será? Lembram lá quais são as células que compõem o sangue? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas. E aí eu tenho o plasma, né? E o soro, né? Digamos assim, ainda mais efetivamente, que é essa porção líquida. Okay? Então o plasma é toda essa porção líquida e o soro é a porção líquida menos os elementos de coagulação. Nos glóbulos brancos eu tenho grande quantidade de DNA. Nas outras células não, tá? Então lembrem que glóbulos vermelhos são anucleados. Então eu não tenho DNA se ele não tem núcleo. Ok? Outra fonte muito comum que a gente sempre vê em CSI, sempre vê em programa de TV, fio de cabelo. Então o fio de cabelo ele é formado então por escamas de queratina, células que já morreram e que foram queratinizadas. Mas a gente consegue DNA de modo geral do bulbo. Tá? O que é o bulbo? É a parte inicial ali do fio de cabelo. Sabe quando a gente tira um cabelo e a gente vê que tem aquela pontinha branquinha? Ou que fica preso numa escova, né? Aquela pontinha branquinha. Aquela pontinha branquinha é o ponto de crescimento do cabelo, onde tem multiplicação celular, onde eu vou ter DNA. Temos também mucosa bucal. Então, é muito comum que se faça extração de DNA da mucosa bucal. Se eu passo um swab, que é esse cotonete grande na boca, eu vou conseguir um grande número de células. Vejam na Covid agora, né? Não é na mucosa bucal, mas é da garganta. Por quê? Porque é o local onde eu tenho o vírus. Então ali, passando aquele cotonete na garganta, eu vou conseguir tanto células do indivíduo, DNA do indivíduo, e se ele tiver infectado, DNA do próprio vírus. Ok? Dentes. Dentes também armazenam uma grande quantidade de DNA. Secreções biológicas. Por exemplo, o sêmen, em caso de crimes de estupro ainda, ou mesmo para identificação, né? Se eu tiver uma amostra de sêmen caída em algum local. Urina. Urina também contém DNA. A gente falou, mas professor, urina não é um filtrado renal? É um filtrado renal. Mas pensem que esse filtrado renal ele não contém células, mas ele passa pela uretra. Ao passar pela uretra, ele vai removendo algumas células. Então eu consigo tirar DNA da urina. Ossos. Mesmo depois de muito tempo, né, a gente tem aí extração de DNA de ossos que estavam fossilizados, dependendo de como que ocorreu essa fossilização e de que época que ela era. Então a gente consegue extrair DNA de ossos, mesmo que ele esteja em pequena quantidade, existem técnicas muito sensíveis. Tá bom? Culturas de células. Essa garrafinha, galera, é bem interessante porque a gente coloca esse líquido rosa, que é um meio de cultura. E aí as células conseguem crescer no fundo dessa garrafinha. Células que eu posso, por exemplo, ter tirado do sangue de um indivíduo. Ou pode ser uma célula de um tumor que cresce nessa garrafinha. A gente emula as situações, né, simula as situações onde aquela célula se encontra, como temperatura, os nutrientes, e ela consegue crescer ali. Várias pesquisas em laboratório são feitas com essas células. Ok? Além de diversos usos forenses. Então a gente tem muito uso forense da extração de DNA. E sem considerar que eu posso extrair de DNA de tudo que é vivo, tá? Então, eu dei vários exemplos aqui com animais, né? Mas lembrem-se que materiais vegetais também têm DNA, ok? Então, folhas, raízes, flores, eu posso extrair DNA de todos esses componentes, ok? Sempre é importante, se possível, ter material fresco e em boa conservação. Quando eu não tenho essa possibilidade, eu vou utilizar uma técnica mais refinada e vou tentar extrair. Mas se eu tiver um material fresco, é muito mais fácil. Ok? O que eu preciso para trabalhar com DNA?
Então, primeiro de tudo, qualquer trabalho em laboratório, microbiologia, bioquímica, DNA, eu preciso trabalhar com manipulação asséptica. Tá? Então, hoje em dia a gente está acostumado a usar máscara no nosso dia a dia por causa da Covid, mas em um laboratório de biologia molecular a gente sempre precisa utilizar máscara se você está trabalhando com DNA naquele momento. Tá? Então, sempre máscara, touca, luvas. Por quê? Porque você pode se contaminar? Não. Muitas vezes você não está trabalhando com material que seja contaminante para você, a não ser que esteja trabalhando com vírus, né? Mas muitas vezes são amostras de tecidos animais, de outros animais que não teriam problema, mas mesmo assim a gente sempre mantém todo o EPI, toda a paramentação, né? Então equipamento de proteção individual, incluindo luvas, máscaras, jaleco comprido, sapatos fechados, calça comprida, touca, então todos os materiais. Além de te proteger no caso de uma amostra contaminante, em todos os casos ele vai proteger a amostra, porque nós somos uma maquininha de soltar DNA no ambiente. Quando a gente está falando, estão saindo gotículas que contêm o nosso DNA. Quando a gente respira, pode sair também o nosso DNA. O nosso suor está rico no nosso DNA. Então, a gente sempre tem que trabalhar com a paramentação adequada e em uma bancada que foi devidamente higienizada. Então, eu sempre tenho que trabalhar num lugar específico. Geralmente, quando tem um laboratório que trabalha com mais de uma linha de pesquisa, tem só uma parte que se faz biomol, né, biologia molecular, a gente tem uma bancada que é exclusiva para biologia molecular. Faz uma identificação, ninguém usa para mais nada. Porque aí você consegue garantir que você vai manter mais limpo aquele local. Ok? Em muitas análises, a gente vai utilizar o que a gente chama de fluxo laminar. Tá? Então, o fluxo laminar é esse aparelho aqui. Ó. Não dá para ver ele completamente aqui, mas é uma cabine de manipulação asséptica. Nessa cabine de manipulação asséptica, a gente tem então um aparelho que é basicamente, ele bombeia o ar ali dentro, faz uma recirculação forçada desse ar, de forma que esse ar passe sempre por filtros ultrassensíveis, que a gente chama de filtro EPA, que vão reter os contaminantes. E a gente trabalha ali, ó, se vocês observarem com detalhe, existe um vidro aqui, ó. Esse vidro está rebaixado e as mãos da pesquisadora estão aqui por baixo do vidro. Então a gente trabalha com um acesso restrito para garantir a pureza e a não contaminação daquela amostra, tá? Porque se caiu um micro-organismo ali, ou se caiu o nosso DNA naquela amostra, ela está contaminada, ok? A gente sempre tem que trabalhar em um ambiente que evite correntes de ar, tá? Então, você não pode, por exemplo, vou trabalhar biomol perto de uma janela. Não, não dá. Vou ligar o ar-condicionado porque está muito quente. Geralmente não dá. Você não pode. Por quê? Porque o ar-condicionado, a gente sabe, os filtros estão ali, mas eles não são filtros de grau laboratorial, muitas vezes eles estão sujos, então ele está mandando uma grande quantidade aí, de sujeira para suas amostras. Como eu já falei, geralmente os ambientes estão setorizados, então você tem uma bancada exclusiva ou um fluxo laminar exclusivo para se trabalhar com biologia molecular, ok? E sempre com o uso dos EPIs adequados, ok? Essas são as exigências para se trabalhar com DNA. E aqui, agora ao longo das aulas, a gente sempre vai ter um pouquinho de análise instrumental. O que é análise instrumental, galera? É conhecer alguns equipamentos, alguns materiais que vão ser necessários para utilizar. Sei que alguns de vocês já conhecem, mas alguns não vão conhecer esses materiais. Então a gente tem um material muito interessante que é amplamente utilizado em biologia molecular, que são as micropipetas. Então as micropipetas são esses materiais aqui, ó. Que a gente tem 3 fotos, olha. Né? E aqui a gente vê o pesquisador manipulando a micropipeta, só para vocês terem uma ideia de tamanho dela. O que é a micropipeta? Olha o nome dela. Então, uma pipeta é um tubo de vidro que te permite pipetar um material, então dispensar um material em um volume específico, com precisão. Essa micropipeta também é um instrumento de precisão, de ainda mais precisão. Por quê? Usualmente a gente usa as micropipetas para pipetar microlitros, em volumes específicos, dependendo da micropipeta que a gente usa. A gente consegue ajustar os volumes. Então, geralmente, eu tenho micropipetas para diferentes volumes e eu consigo ajustar o volume dela. Existem micropipetas que são fixas, por exemplo, ela pega só 500 microlitros. E existem umas que pegam, por exemplo, olhem aqui, ó, que eu tenho um exemplo de algumas micropipetas, olha, de 20 a 200 microlitros. Então, eu consigo ajustar ela. Se vocês olharem esse aparelho aqui, olha, aqui é uma demonstração da micropipeta, tá? A gente observa que eu tenho aqui uma região onde tem essa numeração. Aqui está escrito 300. Então, são 300 microlitros.
E aqui eu tenho um local em cima que eu tenho basicamente um botãozinho que eu posso girar. Então eu giro e eu vou mudando essa gradação. Posso colocar 350, 400, ou posso descer para 250. Sendo que eu vou ter equipamentos então que vão atuar em uma faixa. Igual tem aqui, olha, micropipetas de 20 a 200 microlitros. Tem algumas, olha, de 500 a 5.000 microlitros. 5.000 microlitros, todo mundo lembra, são 5 ml, tá? 1 ml tem 1.000 microlitros, ok? E aí eu tenho micropipetas de volumes muito pequenos. Por exemplo, essa daqui, olha, de 0,1 a 1 microlitro. Então é muito pouquinho. Então é um volume bem pequenininho, tá? São equipamentos que têm um erro bem baixo, tá? Então, se ela estiver calibrada, se ela estiver adequadamente preparada, ela vai ter um erro muito baixo. Se o manipulador souber utilizar ela, né? Porque muitas vezes a pessoa tem que ser treinada para utilizar esse aparelho. Depois que você utiliza, ele é simples, então você percebe que ela tem basicamente o controle são esse botão aqui de cima. Então você segura e esse botão te permite apertar e puxar, como se fosse uma seringa. Então você cria um êmbolozinho e você consegue apertar o botão até um primeiro nível, pega o líquido, solta o dedo, aí depois você vai em outro frasquinho e aperta até o final para dispensar aquele volume exato que você pegou. Depois que você utilizou a ponteirinha, geralmente a gente não reutiliza ela. Aí você vai e joga ela fora, apertando esse botãozinho de trás. Então, para utilizar uma micropipeta, que é esse aparelho, a gente utiliza uma ponteira. Uma ponteira é esse aparato de plástico aqui na ponta, em que você encaixa a micropipeta. E aí você tem caixinhas que tem 100, que tem 200 ponteiras, que você esteriliza ou compra novinha, e aí você utiliza para fazer a sua pipetagem. Vocês vão ver que aqui em biologia molecular, geralmente os trabalhos são com volumes muito pequenininhos, porque você não tem muita amostra de DNA, então você tem que trabalhar com volumes pequenos. Você vai ter que pipetar uma enzima, então você 0,5 microlitros, vai ser bem pouquinho que você vai precisar colocar. Em alguns casos, você tem que trabalhar com muitas amostras. Pensem agora no momento que os pesquisadores, né, e mesmo os laboratoristas estão trabalhando com diagnóstico de amostras de muitos pacientes suspeitos de Covid. Então, o diagnóstico de Covid é um diagnóstico molecular, né, o padrão ouro, digamos, o padrão, o melhor exame, que é o que se fala do PCR em tempo real. Né? Esse exame, então, ele é feito com muitas amostras. Se você fosse pipetar tudo com uma pipetinha de mão simples, você ia demorar muito tempo. Então, tem algumas que são chamadas de multicanais, que é essa daqui, olha. Ela te permite trabalhar, olha essa aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 8 tubinhos ou 8 pocinhos ao mesmo tempo. Então eu consigo pipetar, né, 8 amostras ao mesmo tempo. Isso facilita muito o trabalho e aqui no caso agiliza em 8 vezes o trabalho. Ok? Então esse é um equipamento que quem não teve contato ainda, espero que tenha contato na prática, tá, no laboratório, mas é um equipamento bem legal que é utilizado rotineiramente em biologia molecular. Tá? Para quê? Para dispensar, pipetar pequenos volumes com precisão e de modo ajustável. Ok? Outra técnica amplamente utilizada que a gente vai falar muito, principalmente nessas aulas iniciais, é a técnica de centrifugação. Tá? Então a centrifugação, acho que a centrifugação mais gente teve contato, né? Então é uma técnica usada para separação de partículas. Então, digamos que eu tenha uma suspensão. Qual que é a diferença de uma suspensão e uma solução? Uma solução, eu tenho uma mistura que é homogênea. Tá? Uma suspensão é uma mistura que é heterogênea. Peguei um leite, por exemplo. O leite... Opa, caiu aqui. O leite, ele parece homogêneo pra gente, né? Só que, na verdade, a gente sabe que o leite é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque a gordura e as proteínas elas não se misturam completamente. Elas ficam como pequenos agregados. A gente vê isso, por exemplo, quando o leite talha. Tá? Então, se eu jogar vinagre no leite, ou se ele talhar porque teve crescimento de bactérias, ele fica ácido, e quando ele fica ácido, a parte da gordura e das proteínas coagula. E aí eu vejo aquela separação, aí eu vejo que o leite é uma mistura heterogênea, ou seja, uma suspensão. Quando eu tenho uma suspensão, e eu quero, olhem aqui, eu quero separar essa suspensão, então eu quero tirar essa parte líquida que está no tubo aqui, dessas bolinhas azuis, poderiam ser células, por exemplo, ou algum outro material, eu posso, por exemplo, esperar decantar. Se eu pego, por exemplo, água com areia no mar,
ou num rio, mexo e pego água com areia. Na hora que eu pegar, ela vai estar meio misturada. Se eu deixar parado, ela decanta. Por quê? Porque a areia é muito mais densa que a água. Então a areia vai para o fundo. Decanta, separa. A maioria das misturas, por exemplo, leite, eu posso deixar parado um tempão e ele não vai decantar. Então, em muitas substâncias, misturas heterogêneas, naturalmente, por ação da gravidade, a decantação não consegue separar a parte sólida e a parte líquida dessa suspensão. Por isso a gente usa a centrifugação. Tá? Então, a centrifugação ela utiliza o princípio de aceleração centrífuga. Essa aceleração centrífuga é o que a gente observa, por exemplo, quando a gente centrifuga uma roupa em casa. Sabe? Quando a gente lava a roupa e aí coloca naquela centrífuga ou na máquina de lavar roupa que já centrifuga e ela vai rodar com bastante força, a roupa vai para as beiradas e como é furado todo aquele espaço, a água sai da roupa. Ou quando a gente vai naquele brinquedo no parque, já foram naquele brinquedo chamado samba? É um brinquedo que você entra, parece um pandeiro, você senta nos bancos ao redor e aí ele começa a rodar muito rápido. Aquilo é força centrífuga, ok? É isso que a gente faz no laboratório. Então, a gente coloca o material que você quer separar, então o líquido contendo as partículas. Isso pode ser uma célula, complexo supramolecular, moléculas. Então, eu tenho vários tipos de partículas. E um tubo, que pode ser de vidro ou de plástico, que é chamado de tubo de centrífuga. Com isso daqui, eu vou posicionar em um rotor. O que é um rotor? Rotor é a parte central da centrífuga, desse aparelho, que é a parte que efetivamente roda. E eu tenho rotores de diferentes tamanhos. Coloco meu tubinho no rotor. Sempre eu coloco isso equilibrado. Então, se eu coloco um à direita, eu coloco um à esquerda. Tá bom? Sempre um de frente para o outro. Por quê? Porque quando isso rodar, se ele estiver desbalanceado, esse equipamento pode até dar defeito. Pode até, antigamente, isso acontecia até algumas explosões, porque esses equipamentos giravam no laboratório, né, em alta velocidade, e se estava descalibrado, acabava rompendo algum tubo. Hoje em dia, os equipamentos são programados para não deixar rodar se não estiver balanceado. Tá bom? E aí eu consigo, nessa centrífuga, nesse aparelho, escolher a velocidade e às vezes até a temperatura que eu quero que esse material fique rodando. Geralmente, ao fim do processo, se eu tiver um protocolo adequado, eu vou ter a separação, então, da parte líquida e da parte sólida. Ok? Quais são os fatores que influenciam nessa centrifugação, então? Então, quando esse rotor, que é essa parte central da centrífuga, ele roda, né? Olhem aqui o exemplo de uma centrífuga com vários tubos. A gente chama esses tubos de tubos Falcon ali dentro, que é um tubo de plástico com uma rosquinha na ponta, galera. Ele vai rodar, então eu escolho a velocidade de centrifugação ou velocidade de rotação, que eu posso apresentar em RPM, que é rotações por minuto, ou em RCF, que é uma medida relativa de aceleração gravitacional. O que vai determinar também é como é essa minha suspensão. Tá? Então, qual que é a forma, qual que é o tamanho, qual que é a densidade, a massa dessas partículas que estão no líquido. E outra coisa, como é esse líquido? Qual que é a densidade dele? Qual que é a viscosidade? Se eu tenho um líquido que é muito viscoso, é mais difícil para as partículas irem para o fundo. Se o líquido é mais fluido, é mais fácil das partículas irem para o fundo. Ok? E, além disso, a temperatura de centrifugação também pode influenciar. Esse processo, de modo geral, ele vai aquecer, tá? Ele vai gerar calor. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar com uma temperatura baixa para poder manter a integridade das amostras. Beleza? Olhem aqui, ó. Então, quando eu mantenho uma condição de centrifugação constante, tipo, digamos, uma temperatura constante e uma velocidade constante, quanto maior for a diferença de densidade entre as partículas e o líquido que está ali, né? O líquido que está ali, pensem no sangue, galera. O sangue líquido e as células são as partículas que estão naquele tubo. Quanto maior a diferença de densidade entre as partículas e o líquido, mais rápida será a separação, considerando uma velocidade constante na centrífuga, considerando uma temperatura constante. Okay? O que a gente observa geralmente no rotor em muitas centrífugas é isso. Olha, eu tenho um aparato, eu tenho os tubos que ficam presos nas extremidades, isso roda e por força centrífuga as células ou partículas vão para o fundo e o líquido fica no sobrenadante. Então aqui a gente vê, olha, uma solução, que é uma mistura completamente homogênea, uma suspensão, que é uma mistura, na verdade, heterogênea, embora muitas vezes eu observe apenas uma fase, como é o caso do leite.
e o próprio sangue, né? Eu observo, eu acabo de tirar sangue da veia, coloco num tubo, ele é inteiro vermelho. Só que na verdade ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Como eu descubro que ele é heterogêneo? Bom, se eu pego esse tubo de sangue, é o que eles fazem no laboratório, galera, para dosar, por exemplo, triglicerídeos de um indivíduo, né? Você vai coletar o sangue. Os triglicerídeos eles são dosados na parte líquida do sangue, não nas células. Triglicerídeos é um tipo de gordura, né? Que tá presente, que pode estar presente no sangue, que está presente no sangue, né? Mas pode estar em grandes quantidades. Você coleta sangue lá no laboratório. Esse sangue vai ser levado então para uma centrífuga. Essa centrífuga ela vai rotacionar com muita velocidade, de forma que a parte sólida do sangue vá para o fundo, formando um precipitado ou pellet, e a parte líquida fica no sobrenadante, ali em cima. É nesse líquido que eu coleto esse líquido e vou analisar, então, o teste que eu quiser fazer. Pode ser uma enzima hepática, por exemplo, pode ser colesterol, podem ser triglicerídeos. Eu vou analisar isso na parte líquida do sangue. É um dos primeiros procedimentos que é feito no laboratório de análises clínicas. Tá? Então é importante eu reconhecer esses nomes. Sobrenadante, a parte líquida que fica em cima, e precipitado ou pellet. Precipitado ou pellet, a parte sólida que vai para o fundo do tubo. Beleza? Então, a gente tem no mercado disponível uma infinidade de centrífugas. Desde umas muito pequenininhas, que são chamadas de microcentrífugas, olha que a gente vê aqui, são usualmente utilizadas em laboratórios clínicos, laboratórios de biologia molecular. Geralmente elas aceleram até 15.000 G, tá? Então pensem que a aceleração da gravidade é igual a 1 G. Ela acelera 15.000 G. Então é muito rápida, 15.000 vezes mais força do que eu tenho na aceleração da gravidade. Ok? Tem as centrífugas que a gente chama de centrífugas de bancada, que são aquelas grandonas, olha. Nessas centrífugas geralmente vão tubos maiores. Olha, esse é um rotor de uma centrífuga de bancada. Então eu posso colocar tubos maiores, olha, diferentes tubos. Lembrando sempre que eu tenho que equilibrar. Isso que eu falei para vocês, olha, eu não posso colocar tubos aqui e deixar vazio desse lado. Senão ela vai ficar meio manca. Eu tenho que colocar o mesmo tanto de massa, né? Então colocar o mesmo peso nos diferentes lados. Ok? Muitas dessas centrífugas de bancada, elas já têm controle de temperatura. Então eu consigo controlar a temperatura com que isso vai rodar. Tem centrífugas de bancada que chegam até a 28.000 G. Olha lá, aumentou muito mais a centrifugação. Isso daqui é, por exemplo, útil para conseguir precipitar um DNA, ambas as centrífugas, para conseguir baixar, né, células que estão em uma suspensão, seja células de cultura, seja células do sangue. Então eu consigo jogar para o fundo essas células. Se for muito rápido também, além do que aquelas células aguentam, eu posso estourar as células. Então não pode ser uma velocidade muito forte também. Eu consigo separar proteínas que estão precipitando ali em uma suspensão líquida. Então eu consigo fazer várias técnicas de separação. Mas, se eu quero separar vírus de um líquido, por exemplo, ou se eu quero isolar organelas, por exemplo, eu quero isolar mitocôndria, eu vou precisar de velocidades de rotação muito mais altas, que chegam até a 1 milhão de Gs. E é isso que fazem as ultracentrífugas. Então essa ultracentrífuga é um aparelho grande, tá? Pensem que isso daqui tem mais de 1 metro de altura, tá bom? Então, tem mais de 1 metro de altura, você quase que entra ali dentro dessa centrífuga para poder pegar o rotor. Aqui dentro vai o rotor, que é essa parte, né? Que geralmente a gente já mantém refrigerado, porque ele acelera muito, então aquece muito. E aqui você consegue, por exemplo, separar um vírus, que é uma partícula bem pequenininha. Ok? Essas ultracentrífugas elas são as mais caras e as que exigem maior treinamento para uso. Ok? Nas técnicas que a gente vai falar aqui hoje e ao longo da biologia molecular, na maioria delas vão ser utilizadas velocidades bem menores, que já são alcançadas mesmo em microcentrífugos, tá bom? Ok, sabendo disso, então, galera, vamos começar a falar um pouquinho sobre a extração do DNA. Tá? A gente já viu alguns equipamentos aí que são básicos e que vão ser utilizados nesse processo de extração. Vamos pensar, que a gente falou no começo da aula também, onde o DNA está. Então, o DNA está no interior das células. Ok? Tanto em células procarióticas quanto eucarióticas, o DNA está no interior das células. Então, para extrair o DNA, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lisar as células. Ok? Independente, né? Eu vou ter que lisar as células em algum momento. Às vezes, essa minha amostra é um pedaço de fígado. Então, é um pedaço grande. Então, eu vou ter que primeiro cortar o fígado, vou ter que macerar isso.
mas em algum momento eu vou ter que lisar células. Uma vez que eu lisei as células, eu vou ter uma sopa de célula. O que é lisar? Todo mundo lembra o que é lisar? Lise celular é arrebentamento da célula. Então, sempre quando eu falo poder lítico, lisar, dá a ideia de arrebentar, de romper a célula. Então, eu estouro a célula, eu quero lisar essa célula. Por exemplo, se eu pego uma célula nossa sanguínea, né, uma hemácia, e coloco em uma solução que tenha, por exemplo, pouco sal ao redor, então uma solução que a gente chama de solução hipotônica, a tendência é que a água entre na hemácia. Vai entrar tanta água na hemácia que vai inchar essa hemácia até que vai ocorrer a lise da hemácia, ou seja, ela vai romper, ela vai estourar. Então, o primeiro passo para eu extrair DNA de qualquer célula, né, é lisar as células, uma vez que eu tenho as células isoladas já, né? Uma vez que eu lisei, eu vou ter uma sopa. Nessa sopa, nesse sobrenadante aí, a gente fala que é um homogenato. Eu tenho proteínas, lipídios, carboidratos, vários outros componentes, sendo que são muito abundantes proteínas e lipídios, porque os carboidratos, de modo geral, ou são pequenos, como a glicose, ou estão armazenados em setores mais externos da célula, como a parede celular de vegetais, ou a parede celular de fungos, ok? Que são feitas de carboidratos. Então eu tenho muita proteína e muito lipídio, que pode atrapalhar a minha análise. Então eu tenho que fazer um processo para a remoção das proteínas e lipídios. Uma vez que eu removi proteínas e lipídios, eu tenho que precipitar o meu DNA. Ainda tem alguns outros contaminantes ali, mesmo que eu tenha removido proteínas e lipídios. Então eu tenho que tirar o meu DNA desse líquido todo. Então como eu tiro ele? Precipitando. Então a gente vai ver um processo que a gente vai incluir uma substância que vai fazer o DNA ir para o fundo e formar um pellet. O DNA vai então precipitar de forma sólida no fundo desse tubinho. Depois que eu fiz isso, eu posso hidratar esse DNA, colocar uma água ultra pura ali dentro, e aí eu vou hidratar esse DNA, e esse DNA vai estar pronto para qualquer análise. Então, na nossa aula, em vários momentos que a gente for se referir com extração de DNA, a gente sempre vai estar falando de processos relacionados a essas etapas, ok? Então a gente vai esmiuçar agora cada um desses detalhes, beleza? Como que eu posso lisar uma célula, então? Pergunto para vocês. Como que eu arrebento uma célula? Então, como eu já falei para vocês, lisar é romper uma célula. E aí eu tenho variados protocolos para romper essa célula. A gente tem processos de lise que são ditos de lises químicas e processos que são ditos de processos de lise mecânica. O que é uma lise química? Ela envolve um agente químico que rompe a célula. O que é uma lise mecânica? Ela envolve um agente físico que rompe a célula. Quem são os agentes químicos? A gente tem vários. Por exemplo, detergente. Detergente é um agente químico que rompe a célula. Ok? Pera, professor, por que detergente rompe a célula? Galera, vamos lá, faz um exercício aí. Vocês lembram do que as células estão envolvidas por quê? Qual que é a camada que está ali ao redor de todas as células, envolvendo todo o meio intracelular? Pensem. Membrana. Membrana plasmática, exatamente. A membrana plasmática está ao redor de todas as células. A membrana plasmática, lembram a constituição dela? Fosfolipídios e proteínas. Então eu tenho que romper essa membrana para fazer a lise celular. Ok? Às vezes eu não tenho células isoladas. Eu tenho, por exemplo, um pedaço de tecido, um pedaço de folha. Então, além de romper a célula, eu preciso primeiro romper o tecido. Isso pode ser feito também mecanicamente ou quimicamente. A gente vai ver alguns processos, tá? A ideia, então, é promover o rompimento, expor todo o conteúdo intracelular. Depois que você rompeu tudo, de modo geral, a gente pense que isso está líquido. Eu tenho, então, um tubinho líquido ali com sangue, digamos. E aí eu rompo essas células. Depois que eu rompi, eu vou ter vários restos de membrana e o DNA ele é bem menorzinho. Então, esses restos de membrana, restos de outras organelas, eles vão estar todos nessa suspensão aí nesse tubo. E eu preciso jogar eles para fora. Como o DNA é levinho, com outras moléculas, ele vai ficar no sobrenadante, na parte líquida. Quando eu acelero um pouquinho na centrífuga, esses pedaços e restos celulares vão para o fundo. E ali em cima vai ficar o meu DNA junto com várias outras moléculas. Então, de modo geral, depois da lise dos tecidos, a gente centrifuga e joga tudo que vai para o fundo, né? O que a gente chama de pellet ou precipitado, que vão ser os restos celulares no lixo, e a parte líquida ali em cima, que não vai ter só DNA, vão ter vários componentes, eu continuo o meu processo.
Geralmente eu trabalho só com o sobrenadante, então. Olha aqui uns exemplos, olha. Lise química. Então, a lise química, para fazer ela, geralmente a gente utiliza um tampão. Vocês já viram isso lá em bioquímica, mas o que é um tampão, uma solução tampão? É uma solução, geralmente, que contém um sal, tá? E essa solução, por exemplo, ela pode conter bicarbonato, ok? Que é um tipo de tampão muito simples e conhecido. Ela tem a capacidade de manter o pH constante, livre de alterações, em uma determinada faixa. Então eu consigo tamponar a minha reação. Então garantir que mesmo que tenham alterações, né, que eu adicione um componente, o pH não mude tanto. Então eu mantenho esse pH constante, variando em uma pequena faixa. Por que isso é importante? Porque o pH está associado com a ação de várias enzimas. Vocês vão ver aqui que várias enzimas vão ser importantes, tanto no processo de lise, quanto no processo de trabalho com o DNA posteriormente, manipulação do DNA. Então, a gente sempre vai trabalhar com tampão. Nunca se adiciona água pura, né? Então é sempre uma água com um sal e um pH característico que forma esse tampão. E esse tampão consegue manter esse pH relativamente constante. Além desse tampão, né? Além dele ter esse sal, geralmente nesse tampão são incluídos detergentes. Então a gente tem detergentes laboratoriais. O que é um detergente? Vocês lembram? Detergente é uma molécula anfipática. Então, um detergente ou um surfactante, sabão, são todos nomes sinônimos, né? A gente pode utilizar como sinônimo aqui no nosso caso, tá? Por quê? São substâncias que são anfipáticas. Isso quer dizer que elas podem interagir tanto com componentes hidrofílicos e hidrofóbicos. Vocês lembram que a membrana plasmática ela também é anfipática? Então, ela também é formada por fosfolipídios, que tem uma cauda hidrofóbica e uma cabeça hidrofílica. Por isso que é difícil de rompê-la normalmente. Como o sabão também é hidrofóbico, olha aqui o sabão, ó, ele consegue se mesclar a esses fosfolipídios, essas gorduras que compõem a membrana. E ao se mesclar com elas, ele rompe essas membranas. É importante lembrar que esse tampão de Lise, ele tem que romper as membranas, mas ele não pode destruir o DNA. Porque se ele destruir o DNA, perdeu todo o sentido. Tá? Eu estou lisando a célula para que eu possa utilizar o DNA posteriormente. Ok? Essa membrana plasmática, além da membrana plasmática que está ali ao redor da célula, a gente lembra que uma célula eucariótica, por exemplo, ela tem membranas dentro da célula também. E aí eu vou ter vários tipos de membranas. E elas vão ser sempre, apesar de diferirem, né, em alguns detalhes, em algumas proteínas, elas têm uma composição global muito semelhante, que são formadas por fosfolipídios, às vezes alguns esteróis, e proteínas. Geralmente é metade gordura e metade proteína, quase. Esse detergente que vai entrar, ele tem a função, então, de desestruturar esses lipídios. Então ele vai entrar ali, olha lá, de novo, ó, o detergentezinho em azul, vai interagir tanto com proteínas quanto com lipídios e vai romper essas membranas. Olhem as membranas ali, se rompendo. Quando eu rompo a membrana, eu exponho o meu DNA. Quer dizer que o meu DNA está isolado, purinho? Não, ele vai estar misturado nessa salada toda de proteína, lipídio, tudo junto. Só que, agora, pelo menos, ele não está mais preso dentro da membrana. Além disso, esse detergente ele pode auxiliar também na dissociação. Ele não faz todo esse processo, mas ele auxilia um pouco na soltura do DNA daquele monte de proteína que ele está unido, formando lá a cromatina. Esses detergentes, então, a gente tem vários disponíveis no mercado. Um muito famoso e muito conhecido, a gente chama de SDS, dodecil sulfato de sódio. Então é uma mistura é uma substância muito comum. A gente fala que ele é um tensoativo, tá? Uma substância tensoativa, que ele vai conseguir agir, então, dissociando essas proteínas e os lipídios e liberando os ácidos nucleicos. Ao fim desse processo, vai ficar tudo disperso na solução. Tá? Então, eu tenho um líquido ali que é o tampão, eu tenho o material que era a minha célula, pode ser uma amostra de sangue, pode ser um pedacinho, pode ser uma suspensão de células, pode ser saliva, ok? E aí eu tenho, nesse líquido aí, o meu DNA que estava preso no interior das células, agora está solto, junto com todas essas moléculas, nessa bagunça molecular, mas que ainda é líquida, ok? Aqui a gente tem exemplos de outros agentes que podem estar presentes no tampão de Lise.
tá? Um dos agentes que eu falei que tem aquela capacidade de ter esse efeito tamponante, de conseguir manter o pH da reação constante, é o que a gente chama de tris-HCl. Então, o tris-HCl é uma estrutura que consegue, um composto químico que consegue assumir essa função dupla aí de sal protonado e não protonado, e ao fazer isso, ele consegue manter o pH da solução constante. Esse cara aqui, ó, tris-HCl. Então, apesar de eu adicionar DNA, adicionar uma enzima no meu tubinho, eu vou ter o meu pH mantido constante até certo limite. Logicamente que se eu jogar um monte de ácido, o tris-HCl não vai conseguir manter constante. Ok? Então, ele também está presente no tampão de Liss. Tá? Então, vai ter a água, vai ter tris-HCl, vão ter detergentes, como, por exemplo, o SDS, e pode ter também EDTA. EDTA, galera, é um agente quelante. O que é um agente quelante? É uma substância que captura, geralmente, íons, tá? Ou metais. Então, o agente quelante ele captura esses íons. Aqui, ele captura íons divalentes, como o magnésio e o cálcio. Ao capturar, ele não deixa esses íons disponíveis na solução. Isso vai ser super importante. Esses íons, como a gente sabe, o magnésio ele é fundamental para a ação da DNA polimerase. Ele é fundamental para a ação de várias enzimas como DNases. Então, várias enzimas têm como cofator o magnésio. Se eu coloco EDTA na minha solução, ele vai quelar todos os íons que estiverem ali, que estavam, por exemplo, dentro da célula, quando a célula rompeu. Ele vai capturar esses íons e não vai deixar nenhum íon disponível, por exemplo, para uma DNase, que queira ali vir destruir o seu DNA. Vocês lembram o que é uma DNase? DNase é uma enzima, então uma proteína que come DNA. Como ela come DNA, professor? Ela destrói, então ela tem efeito lítico, ela vai destruindo esse DNA. Tudo que eu não quero aqui é que meu DNA seja destruído. Eu quero manter o meu DNA íntegro, inteirinho. Ok? Então é muito importante ter EDTA no meu tampão também, porque o EDTA ele captura esses íons. Sabe onde tem EDTA também, que a gente tem contato comumente? Já foram tirar sangue, né? Todo mundo já foi tirar sangue. Sabem que quando a gente vai pegar lá os tubinhos de sangue, né? Quando alguém vai tirar o sangue da gente, tem os tubinhos de sangue. Lá no fundo tem geralmente tem um líquido, parece uma aguinha transparente no fundo. Para muitos exames, o sangue não pode estar coagulado. O que é coagular? É quando o sangue ele acaba formando aquela rede, aquela malha que visualmente ele solidifica, visando, por exemplo, conter um corte, né, conter um coágulo. É uma reação, uma cascata que envolve vários fatores de coagulação e a ação das plaquetas. Para que essa cascata de coagulação ocorra, é necessário cálcio, bastante cálcio. Naqueles tubinhos, quando tem aquela gotinha de líquido, geralmente tem EDTA. Por quê? O EDTA ele é um quelante de íons divalentes. Ele captura tanto magnésio quanto cálcio. Então, quando o sangue cai no tubinho, todo o cálcio que estava naquele sangue é quelado. Eu não tenho mais cálcio disponível. Como eu não tenho mais cálcio disponível, o sangue não consegue coagular, porque a cascata de coagulação não ocorre. Então, ele tem um efeito anticoagulante. Beleza? Olha lá, ó. Exemplos de outros agentes, tá? A gente já falou aqui, olha, por exemplo, do desilsulfato de sódio. Então, é um detergente, olha, um surfactante aniônico. Tá? É uma denominação, então surfactante é uma substância detergente que tem uma carga característica negativa, então ele é aniônico, e ele promove a lise de membranas e o desenovelamento de proteínas, rompendo as ligações não covalentes. Então ele auxilia ainda a soltar essas proteínas. Dependendo do protocolo, galera, dependendo do material que eu vou extrair, eu posso incluir componentes diferentes. Por exemplo, bactérias. Bactérias são formadas por células procarióticas. Vocês lembram o que as células procarióticas têm ao redor da membrana plasmática? Lembram? Parede celular. A parede celular das bactérias é formada por peptideoglicanos. Vocês já viram isso lá na micro, hein? Peptideoglicanos são substâncias combinadas, né, de carboidratos e proteínas que formam então uma malha bem resistente ao redor da membrana das bactérias. Isso ajuda a proteger as bactérias.
Existem bactérias que têm ainda uma membrana externa, né? Mas elas sempre vão ter parede, de diferentes espessuras, mas elas quase todas vão ter parede, né? Existem raros casos de bactérias que não possuem parede. Quando eu tenho uma bactéria, então, para ser extraído DNA, desculpa, eu não posso esquecer que eu preciso romper essa parede. Se eu colocar só um detergentinho fraco ali, para romper as membranas, talvez a parede continue inteira. Então, uma alternativa química para romper essa parede é o uso da lisozima. A lisozima é uma proteína que pode estar presente, por exemplo, na nossa lágrima, que ela tem função antimicrobiana. Por que ela tem função antimicrobiana? Ela consegue desintegrar os peptidoglicanos. Então, ela rompe peptidoglicanos da parede bacteriana. E ao romper a parede bacteriana, o detergente consegue acessar a membrana plasmática, rompe a membrana plasmática, e aí eu tenho a formação de um extrato celular, ou seja, uma mistura, um homogenato ali com todos esses componentes rompidos. Inclusive o DNA que estava no interior da célula vai estar solto aqui no meio. Depois que eu centrifugo tudo, passo numa centrífuga, os restos de célula, por exemplo, resto de parede, resto de membrana, que são grandes, vão lá para o fundo, formam então o meu pellet. Olha a palavra que ele usa aqui, ó, debris celular. Debris é uma palavra francesa, mas que também é usada no inglês, para destroços. Então são destroços celulares. A gente geralmente fala debris, que são esses restos de célula que não tem DNA em quantidade. Eles vão para o fundo, porque eles são mais pesados, e DNA, RNA e proteínas ficam no sobrenadante, naquela parte líquida. Muitas vezes é transparente, galera. Parece que não tem nada, parece que é só uma aguinha, um voluminho pequeno, que a gente tem que pipetar com micropipeta, mas que está ali. E a gente vai, então, poder continuar o processo de extração para conseguir tirar esse DNA do meio dessas outras substâncias. Um outro caso interessante é o caso das células vegetais. Células vegetais, elas têm parede celular. Ok? E a parede celular nas células vegetais é formada de celulose. E os fungos, por sua vez, também têm parede. Formada aí já por um polissacarídeo que é diferente, né? Que é a quitina. Então, o polissacarídeo da célula fúngica é a quitina, enquanto na célula vegetal é a celulose. De qualquer forma, essa parede está sempre externa à membrana plasmática. Então, eu preciso romper essa parede para poder acessar a minha membrana plasmática. Aí é importante ter alternativas interessantes também. Uma alternativa química é um detergente chamado CTAB. Então, o CTAB é um quaternário de amônio, que é um tipo de substância que tem, inclusive, poder antimicrobiano e que ajuda a romper a membrana das células e também a isolar polissacarídeos. Então, eu consigo separar alguns polissacarídeos que estão ali compondo aquela parede para poder arrancar aquela sujeira toda e expor o meu DNA. Sempre a ideia é arrancar todo o resto para expor o DNA. Ok, mas não falei para vocês que tinha lise física também, ou lise mecânica? Então, além do uso da química para lisar as células, eu posso utilizar alternativas mecânicas ou físicas. Muitas vezes, quando a gente trabalha com pedaços de tecidos, por exemplo, no caso de uma biópsia, pense assim, uma pessoa tem ali um tecido que é suspeito de ser um tumor de mama agressivo. Então, daquela mulher foi retirada uma biópsia, né, um pedacinho de tecido, foi levado para um laboratório de microscopia patológica, né, que analisou e viu, olha, realmente é uma célula tumoral. Aí sabe, uma célula tumoral. Mas você não sabe qual o grau a severidade que aquela célula tem. Será que é uma mutação muito invasiva? Será que é mais tranquilo de tratar? Hoje em dia existem possibilidades de fazer uma tipagem do tumor. Então você pega um pedacinho daquela biópsia, manda para um laboratório de biologia molecular, eles vão extrair o DNA e vão ver se existe uma mutação específica naquela célula. Isso pode indicar, por exemplo, que aquela célula ela é altamente invasiva e ela tem uma chance de, por exemplo, ir para o pulmão. Então aí você, o médico, né, e o paciente vão ficar mais atentos ao pulmão, fazer exames mais regulares para ver se não tem nenhum pequeno foco ali para já combater com radioterapia ou com algum outro tratamento para garantir que não vai piorar. Ok? Nesse processo, por exemplo, você tem um pedacinho de tecido, que é uma biópsia. Essa biópsia, não adianta eu jogar aquele pedaço de tecido no meio do tampão. Ele não vai dissociar sozinho. Então a gente tem que fazer uma dissociação mecânica. Muitas vezes você pode, por exemplo, usar um pistilo. Então muitas vezes a gente faz nesses tubos
Esses tubos aqui ele tá grande na figura, né, galera? Mas é um tubinho desse tamanho, assim, ó, um tubinho pequenininho, que a gente chama de microtubo, ou tubo Eppendorf, porque a marca é Eppendorf. Coloca-se o pedacinho de tecido e o tampão nesse tubinho, e aí você pega, então, pequenininho também, que é um pistilo. Parece um soquetezinho assim, e aí você amassa e vai rompendo esse tecido. De forma que você observe que vira, então, um homogenato, que a gente fala. Ou um extrato daquele tecido. Então a gente vai ter turvo, mas não tem grandes pedaços mais, só tem pequenos pedaços. E aquelas células ali foram mais expostas daquele tecido. Lembra que um tecido é um aglomerado de células, né? Então as células foram mais expostas. E agora sim, o detergente ou a enzima que você está utilizando ou outros componentes conseguem degradar aquelas células e expor o DNA de maneira mais efetiva. Tá? Então eu posso dissociar com maceração. Maceração. Mas alguns tecidos eu não consigo macerar assim. Pense num tecido vegetal. Se eu pegar uma folha, colocar num tubo e começar a apertar, ela vai soltar líquido e eu não vou conseguir arrebentar a folha inteira. Vai ficar um pedaço de folha amassado. Para material vegetal, é muito comum que se use maceração em nitrogênio líquido. Então você pega um grau, que é aquele cadinho, ou grau, parece um pratinho, galera, em porcelana, assim, branquinho, e a gente tem um pistilo também, que é esse soquete, né, esse porretinho. Aí você pega, nesse grau, é colocado nitrogênio líquido. O que é o nitrogênio líquido? Então, uma substância que no estado líquido, a gente compra ele e mantém ele armazenado, né, em grandes galões, mas ele está a menos de 200 graus negativos, então ele é muito gelado. E você joga esse material em cima dessas folhas. Essas folhas vão, naquele momento que você jogou, vão congelar, e aí você consegue, então, usar esse pistilo e transformar essas folhas que estavam congeladas agora em um pó. Então você mantém essa amostra refrigerada e você transforma elas em um pó. E aí, esse pó, sim, nesse pó você desagregou tudo. Desagregou parênquima, desagregou epiderme, desagregou tudo, de forma que aquelas células agora se expuseram. E aí você pode pegar aquele pozinho e misturar no tampão de lise, que é aquela lise química que a gente falou. Então você consegue expor mais aquelas células. Tem vezes que você só coloca o material que você tem ali, por exemplo, digamos que fosse sangue, e você quisesse otimizar esse processo de lise, você podia jogar o tampão de lise e agitar. Olha, isso aqui é um vortex, que a gente fala, que é um aparelhinho que quando você aperta ele treme. E aí você consegue agitar a amostra. Isso também favorece o processo de lise. Você combina ação mecânica com ação física. Tem ainda um outro aparelho que a gente chama de sonicador ou ultrassom. Pense em uma ponteirinha de ferro que ela vibra numa amplitude, então, numa amplitude muito específica, que quando você coloca num líquido, ela cria ondas naquele líquido, numa velocidade muito alta, que por ação de ultrassom, então ondas mecânicas, vai romper aquelas células. Também é uma possibilidade. Esse aparelho, inclusive, quando você vai trabalhar, geralmente você coloca o tubo numa cabine de acrílico e usa protetores auriculares, porque esse aparelho é tão forte que ele pode, inclusive, arrebentar o tímpano, dependendo da velocidade que você utiliza. Além disso, tem lise por temperatura. Em bactérias é muito comum que você suba a temperatura, né, até quase 100 graus, até quase fervura, se você tiver bastante material disponível, bastante bactéria. E aí, essa temperatura vai ajudar a romper os lipídios. Por quê? Temperatura aumenta a fluidez de lipídios. Então, rompe as membranas, rompe a parede. Você geralmente coloca algum detergente junto. E aí você consegue expor o DNA. Logicamente que essa temperatura tão alta vai destruir um pouquinho de DNA também. Mas se você tiver bastante bactéria, não tem problema. Você continua com um DNA ainda íntegro e satisfatório. Então, são várias ideias de lise mecânica, galera. Lise mecânica, né? Bem legal. Aqui tem um exemplo bem legal de um aparelho que faz então esse processo de lise mecânica. Tá? Então é um aparelho que faz um processo de agitação. Aqui no caso está sendo extraído DNA, né? A ideia vai ser extrair DNA de leveduras. Tá? Então a gente tem aqui um tubo Falcon, esse é um tubo Falcon, de 50 ml, contendo uma suspensão de leveduras. Fermento de padaria, galera. Basicamente fermento de padaria. E aqui nesse tubo foi colocado tampão e microesferas de vidro. Então tem microesferas de sílica, bem pequenininhas. Essas pequenas esferas de sílica
elas, olha lá, ó, estão sendo adicionadas junto com a levedura e junto com um tampão. Então vai se colocar junto com essas microesferas de sílica e as leveduras, eu tenho uma parte líquida que é um tampão, para manter o pH, né? Garantir que o DNA não vai ser degradado. E aí coloca-se esse tubo nesse adaptador que vai ali em uma máquina que vai fazer o processo de lise mecânica. Olhem que legal, galera. Olhem a quantidade de tubos que a gente consegue fazer. Em cada tubo desses tem 50 ml. Então eu tenho 8 tubos, 240 ml. Então é muito material. E aí eu ligo o aparelho. Olha que devagarzinho. Então a gente consegue agitar em muita velocidade por um tempo, né, 3 a 7 minutos, vocês viram? E aí a gente consegue, então, quase que o rompimento de todas as células e uma grande eficiência de extração de DNA, RNA e proteínas. Tá? Então a gente consegue, após esse processo, o que a gente chama de homogenato, que é um extrato de célula, que aí sim eu posso trabalhar. Olhem aqui as esferinhas, olha, tem metálicas, tem esferas de sílica, que é basicamente vidro, né, uma esferinha de vidro. Eu consigo romper uma grande quantidade de células. E aí isso me permite que depois eu trabalhe com esse homogenato. Ok? Então, apesar de eu ter rompido essas células, né, arrebentei a membrana, arrebentei a parede, arrebentei um monte de coisa aí, o meu DNA ele não está isolado ainda. Por quê? Muito desse DNA, apesar do detergente ter ajudado, muito desse DNA ainda continua associado com estonas. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem essas estonas, que são proteínas que ajudam a estruturar a cromatina, e eu tenho esse DNA dando 2,5 voltas, geralmente, ao redor dessas estonas, desse octâmero de estonas. E forma, então, essas estruturas que a gente chama de nucleossomos. Como desfazer essas estruturas? Como retirar proteínas sem degradar esse DNA? Mesmo depois de tudo isso, lise química, lise mecânica ainda tem DNA associado com estonas. Como será que eu posso destruir proteínas? Pensa aí, se vocês tivessem que destruir proteínas, o que vocês usariam? Alguém falou protease? Exatamente. Então, uma enzima que consegue quebrar proteínas. Uma protease, ou aqui no caso, uma proteinase. Então, essa enzima, chamada de proteinase K, ela é uma enzima então, que tem a capacidade de degradar as proteínas celulares, incluindo as estonas, que estão ali associadas com o DNA, e dessa forma elas deixam o DNA completamente livre e disponível para as próximas etapas de extração, né? Para as próximas etapas que visam ainda otimizar esse processo. Além disso, as proteinases K, essa enzima, né, ela é interessantemente isolada a partir desse fungo. Olha, eu tenho um fungo, nossa, que nome difícil, né? Tritiraceum album. Mas ok, não importa o nome do fungo, né? Mas ela é retirada a partir de fungos, tá bom? Então, esses fungos são cultivados em laboratório e a proteína é isolada a partir deles. Essa proteína é, na verdade, uma estrutura de defesa, né? Então, um componente químico de defesa desses fungos, mas que verificou-se que teria utilidade para a extração de DNA. Além, então, de degradar as estonas e deixar esse DNA livre, a proteinase K também destrói as DNases. Vocês lembram quem são as DNases? Pensem que na própria célula eucariótica, se eu estou destruindo, digamos que eu quero extrair DNA de células de sangue humano, nos próprios linfócitos, eu vou ter DNases no citoplasma. Então, o citoplasma de linfócitos ele tem DNases. Para destruir, por exemplo, um DNA de uma bactéria que invadiu a célula, para destruir o DNA de um vírus que invadiu a célula. Então, é comum ter DNases no citoplasma das células ou mesmo extracelularmente. Então, eu preciso inativar essas DNases. A gente já viu que o EDTA, que é usado lá atrás, ele quela magnésio. Então, ele impede um pouco a ação dessas DNases. Mas ainda tem DNases. A proteinase K, então, ela vai ter essa função lítica de destruição das proteínas. E ela destrói, inclusive, as DNases. Então, facilitando e permitindo que o DNA fique mais íntegro. Beleza? Olha como acontece aqui, né? Então, a gente, depois que foi feito todo esse processo de lise química ou lise química e mecânica, essas amostras são incubadas em uma temperatura e tempo adequados para a enzima, para a proteinase K. E a proteinase K consegue fazer, então, a quebra de ligações peptídicas. Olha aqui, ó.
ela quebra, aqui eu tenho um segmento de um peptídeo só com 2 aminoácidos, ela consegue quebrar essas ligações peptídicas em pontos específicos, tá? E ao fazer esse processo de digestão, né, olha ali, ela faz uma hidrólise basicamente, ela consegue liberar o DNA. Ok, meu DNA está deveras solto, totalmente solto. Eu tenho então agora ao fim desse processo, basicamente, uma suspensão. Nessa suspensão eu tenho meu ácido nucleico, que é o DNA, eu tenho RNA, eu tenho proteínas, e eu posso ter ainda lipídios, um pouquinho de carboidrato e outros contaminantes menores. Mas eu tenho principalmente RNA, DNA e proteínas, já que o detergente remove grande parte dos carboidratos e lipídios. Agora eu tenho então que isolar o meu DNA a partir dessa suspensão de materiais. E é isso que é a ideia para a gente ver na nossa próxima aula. Ok? Então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar esses 3 métodos básicos de isolamento de DNA. Aí, queria que vocês comentassem aqui embaixo. O que vocês sabem desses métodos, ou fizessem uma pesquisa rápida aí sobre esses métodos e colocassem aqui algum comentário aqui embaixo, tá? Sobre esses métodos, para vocês já irem se inteirando e para a gente poder conversar mais semana que vem. Beleza? Valeu, galera. Até semana que vem, então. Abraço. Qualquer dúvida é só postar aqui embaixo.